É interessante, isso é muito, muito bacana o que você colocou, porque quando a gente pega os livros didáticos, né, e trabalham com a Semana de Arte Moderna, dentre outras obras e dentre outras interpretações, essa questão do Vila Lobos que entra, né, de chinelos, né, na Semana de Arte Moderna, está em todos esses livros, né? O que seria isso, né? Porque você pensa bem, né, um músico como Vila Lobos e o evento principal foi o fato dele ter entrado de chinelos. Eu tenho aqui a carta que o Vila Lobos fala sobre o enviado Eberê de Lemos, né? Em que ele fala dessa questão, né? Eu vou ler um trecho, né? Dias depois que embarcaste, fui atacado no pé por uma bruta manifestação de ácido úrico, levando-me para a cama por diversos dias. Até meu amigo Graça Aranha vir me contratar para a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Ainda capengando, parti com meus melhores intérpretes para São Paulo. Demos 3 concertos, ou melhor, 3 festas de arte. No primeiro, o Graça Aranha fez uma conferência violentíssima, derrubando quase por completo todo o passado artístico, só se salvando as imperecíveis colunas dos diversos templos de arte da Idade Média, e assim mesmo porque eram gregas, romanas, persas, egipcianas. Como deves imaginar, o público levantou indignado, protestou, blasfemou, vomitou, gemeu e caiu silencioso. Quando chegou a vez da música, as piadas nas galerias foram tão interessantes que quase tive certeza que a minha obra atingiu o ideal. Então, quer dizer, aqui a gente vê claramente o que a gente havia falado da estratégia do escândalo, né? O Lobos falando construindo essa imagem de assombro da plateia em relação à sua música, né? E sua pergunta é muito boa. Quem era o Vila Lobos da Semana de Arte Moderna? Que obras eram essas, né? E elas causariam esse espanto? Existia uma novidade musical apresentada pelo Vila Lobos? Bom, muito interessante. O Vila Lobos ali é tão reverenciado como músico da Semana de Arte Moderna, mas é importante balizar aqui que a formação do Vila Lobos se dá no Rio de Janeiro. Até 1922, o Vila Lobos havia escrito peças para violão solo, como eu disse aqui no caso dos Choros número 1, Suíte Popular Brasileira. Havia feito uma viagem a Manaus e Belém, e que a meu ver, é uma viagem muito importante ao norte e nordeste do país, que é muito importante, não como uma pesquisa documental, mas como expressão de uma musicalidade que viria posteriormente. Já havia escrito, né, Amazonas e o Irapuru, mesmo considerando a mudança que ele fez nessas obras posteriormente, né? Já existia todo um debate, uma estética voltada para uma brasilidade musical na obra do Vila Lobos, né? Então o Vila Lobos não era um desconhecido no contexto da Semana de Arte Moderna, e até por isso que esses modernistas colocaram ele como musicalmente central na Semana de Arte Moderna, né? Mas o que acontece é que, dentre as obras que o Vila Lobos apresentou, a grande maioria se coloca dentro da tradição anterior, né? Não há nenhuma ruptura. Obras fundamentalmente inspiradas em Claude Debussy, né? Ele apresentou na semana o Quarteto de Cordas número 3. Então, para você ver que é uma música de câmara e com características formais tradicionais, né? Como o Quarteto de Cordas, a Sonata para Piano e Violino. Aí tem 2 obras que a gente já aparece aquele Vila Lobos inovador, né? 2 fundamentais, né? Primeiro, as danças características africanas. E também o quarteto simbólico. Essas 2 obras apresentam
apesar das danças características estar ligado a uma harmonia que é representada pela obra do Debussy, né? Mas a gente vê que a temática ligada à questão do primitivismo, das danças africanas, já expressa esse Vila Lobos moderno, né? O mesmo acontece com o quarteto simbólico, que pode estar associado exatamente às experiências do Vila Lobos na região norte e nordeste do país, né? Então o que acontece é que o modernismo que está presente na Semana de Arte Moderna na música do Vila Lobos, ele é construído no Rio de Janeiro. Debussy, o compositor francês, ele é uma expressão de modernidade do Rio de Janeiro, pela mudança de uma sensibilidade musical que acontece com o impressionismo francês do Debussy, apropriado, recebido no Rio de Janeiro, né? Ao mesmo tempo, no qual a ideia das danças características africanas, segundo Vila Lobos, é resultado da própria viagem dele à região norte, né? Num trabalho recente, eu discuti exatamente essa questão de como que essa viagem à região norte do país pode estar associada a danças características africanas. O Vila Lobos conta uma história fantasiosa de que foi até Barbados, uma ilha do Caribe, quando esteve na região amazônica. Ele foi até essa ilha de Barbados, com uma história, um romance amoroso, e lá ele diz que começou a compor as danças características africanas, né? De qualquer modo, não temos como confirmar isso, mas a gente vê a presença, né, de diversos imigrantes barbadianos em Manaus e Belém, no contexto ali, mesmo em crise da borracha. Então provavelmente esse contato é possível com a musicalidade própria, né, da africanidade presente ali. Então, quer dizer, no caso do Vila Lobos especificamente, alguma modernidade se apresentava, mas de modo geral a música expressava toda essa musicalidade mais tradicional, né, da música de câmara. Então, como eu li no texto aqui, o próprio Vila Lobos falando, essa estratégia do escândalo, da ruptura, a ideia de entrar de chinelo é o que entrou para a memória. E eu me lembro dando aula, né, para o ensino médio, é interessantíssimo, porque eu via isso nos livros, né, e ficava intrigado. Poxa, mas ele é um músico, e não se discute a música dele, discute que ele entrou de chinelo, né, e aquilo foi um escândalo. Então isso demonstra historiograficamente o que a gente está falando aqui, em relação a essa memória sobre a Semana de Arte Moderna, né?